Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo ele é bem claro e que em nome de Jesus esse entendimento chegue rápido em nossas vidas. Que todas as coisas juntas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós devemos prestar atenção nessa diferença. Não é aqueles que Deus ama, porque Deus ama a todos, amém? E é um amor incondicional. Mas para que esse princípio ele aconteça, ele ocorra em nossas vidas, é um amor de via dupla. O versículo é bem claro: para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, segundo o seu plano. Propósito é um plano, é algo que nós almejamos fazer, é um sentido para alguma coisa. Então, queridos, nós estamos dentro do plano de Deus, amém? E quantos creem nisso? Você crê que há um propósito sobre a sua vida? Essa noite nós vamos falar muito de propósito, mas não é o meu propósito de vida, porque eu tenho um plano de vida, eu tenho um propósito. Mas não é sobre o meu propósito de vida. Nós vamos falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque existe um propósito, mas nós temos que estar inseridos nele. Nós temos que estar dentro desse propósito. E quando a Bíblia fala que todas as coisas, elas cooperam juntas, elas contribuem juntas. São todas as coisas, queridos. Não é só aquilo que te alegra. Não é só aquilo que te traz benefício. Não é só aquilo que te dá motivação. Não é só isso. Todas as coisas abrangem tudo. São tudo, é tudo. São todas as coisas juntas. Há uma sinergia, há um conjunto de coisas trabalhando no nosso benefício. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados. Daqueles que têm um propósito. Eu sei que você que está aqui neste lugar, você que está me assistindo, um beijão para você, um abraço caloroso, Pai seja convosco. Mas todos nós temos um propósito. Há um propósito sobre nossas vidas, senão você não estaria aqui no dia 19 de dezembro de 2021. Você está vivo hoje aqui me ouvindo, não é só porque Deus te ama, é porque Ele ainda tem um propósito com você. Porque Deus ama a todos. E nem todos estão aqui. E nem todos estão conosco. Mas você que está aqui essa noite pelo Espírito de Deus, eu quero te dizer que há um propósito a se cumprir na sua vida. O nosso tema é: existe um propósito a se cumprir. Levanta-te. Eu falei até para o Alex que eu queria pedir essa mesma imagem, ainda pensei em pedir, poxa, mas ele já faz o banner, eu ainda vou querer exigir. E quando ele lançou isso, eu falei, meu Deus, era isso, Alex. Porque há uma sinergia, Alex, contribuindo para que nós possamos entender qual é o propósito da nossa vida. O que Deus quer? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Por que eu cheguei até aqui? Por que hoje eu estou aqui? O que Deus quer que eu faça? Você alguma vez já se perguntou, Deus, qual é o propósito para a minha vida? Porque o meu propósito, a maioria aqui tem muitos jovens, eu quero fazer uma faculdade, eu quero formar, eu quero trabalhar, é um propósito de vida, eu quero viajar. Mas qual é o plano? Qual é o propósito de Deus? Para mim, que eu estou inserida aqui em Romanos 8, versículo 28. O porquê da minha existência, por que eu cheguei até aqui, Deus? Por que eu tive que romper tantas barreiras? Por que foram tantas dificuldades?
Por que eu tive que chorar mais do que sorrir? Por que o tempo de prantear demorou demais? Enquanto que o tempo de sorrir foi mais curto esse ano. Porque alguma coisa Deus quer fazer através da minha vida. Deus não nos criou à toa. Deus não nos chamou, querido. No meio dos chamados, nós fomos os escolhidos. E ainda que muitas vezes a gente não entende o porquê de tantas coisas acontecer. O porquê que essa luta não acaba. Porquê que parece que volta e meia eu estou na mesma situação, né? E esse cansaço, esse desgaste físico, essa permanente vontade de desistir, porque ela é permanente. É uma vontade permanente de você desistir. Porque você se sente fraco, você se sente cansado, desgastado. E a primeira coisa que você pensa não é em descansar, é em desistir. Quando se trata de propósito, irmãos, a gente quando trabalha, cansou, eu descanso. Poxa, cansei hoje, lavei muita roupa, então eu vou descansar. Para lavar mais. Porque sempre vai ter roupa para lavar, sempre tem roupa suja. E quando se trata do propósito, do plano, daquilo que Deus articulou, pensou a nosso respeito, quando nós cansamos, nós queremos desistir. Eu sei que você está cansado. Eu sei que o ano foi difícil. Eu estou cansada. Meu ano foi difícil. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu não desisto, porque tudo que aconteceu nesse ano cooperou para o meu bem. Porque existe um propósito a se cumprir. E eu preciso me levantar. Eu não posso desistir. Pelo contrário, eu tenho que persistir, eu tenho que perseverar, porque se eu cheguei até agora, querido, algo muito grande o Senhor tem para fazer através da minha vida. E eu não posso recuar, porque todas as coisas estão cooperando para o meu bem, sejam elas boas ou más. Seja aquilo que eu não gosto, que eu não tolero, mas até aquilo que eu não tolero, até aquilo que eu não gosto de fazer, que eu não gosto que façam comigo, tem contribuído para o meu bem, por isso que eu estou aqui, e louvado seja o Senhor. Só que muitas vezes nós cansamos, porque é uma sequência, irmãos, é uma sequência de lutas, de tribulações, de dificuldades, quando você, parece que você, poxa, essa acabou, vou descansar, nada, tem uma pior ali na frente. E você tem que ir lá e tentar de novo. Poxa, piorou, essa é mais forte. É nada, irmãos. É porque às vezes nós estamos cansando, ela não é tão forte assim não. É que nós já estamos ficando cansados. Mas eu não te chamei essa noite para dizer que você precisa desistir, não. Eu quero dizer que você precisa apenas descansar. E até no nosso descansar nós temos que vigiar. Porque eu conheço na Bíblia uma pessoa que lutou tanto, um verdadeiro guerreiro, era de guerra em guerra, era de conquista em conquista. Ele não parava. Quando ele parou, ele pecou. E esse pecado trouxe consequências terríveis para a família dele. No dia que esse homem não saiu para a guerra, ele pecou. No dia do desgaste físico dele, ele pecou. No dia assim da renúncia dele, hoje eu não vou para a guerra porque eu estou cansado, eu já estou desgastado, é guerra em cima de guerra, isso não para nunca. No dia do descanso dele, irmãos, ele pecou. Cuidado se você for descansar para você não cometer erros. Porque quando Deus tirou esse rapaz de trás das malhadas, lá onde ele estava cuidando das ovelhas, matando urso, matando leão, ele achava que o propósito de Deus na vida dele era construir um templo. Não era. E ele achava que ele tinha sido chamado para isso. E ele juntou recursos. E ele pensou como seria aquele projeto da construção daquele templo. Quando ele estava a ponto de começar, Deus manda o profeta falar com ele. Não, eu não te chamei para construir templo. Eu não preciso de templo para habitar.
Eu te chamei para coisas grandiosas, te chamei para ser o maior rei de Israel. Eu te chamei para fazer uma aliança com a tua dinastia, que nunca faltaria alguém da tua linhagem no trono de Israel. Ainda que alguns dos teus filhos, alguns dos teus descendentes venham a errar, eu vou corrigir com vara humana. Eles vão apanhar, eles vão sofrer as consequências dos seus erros. Mas a aliança que eu fiz contigo, essa nunca será quebrada. Quem sabe de quem eu estou falando? De quem? Davi estava cansado de guerra. Quando Davi descansou, irmãos, das guerras, ele enfrentou a maior da vida dele. Ele enfrentou uma guerra civil, ele enfrentou uma guerra dentro do reino dele. Ele enfrentou uma guerra contra o seu filho. E aquilo doeu demais para Davi. Davi se desgastou demais. Ele já entendia que o propósito dele não era construir um templo. Ele sabia que o propósito dele, quando Deus tirou ele de trás das malhadas, o 8º filho da casa de Jessé, aquele que tinha suas lutas ali no campo, sem que ninguém observasse, mas Deus observava. Deus viu quando ele matou aquele leão. Deus viu quando ele matou aquele urso para defender o seu rebanho. E Deus achou graça. E ele disse: encontrei um homem segundo o meu coração. E levantou Davi. E Davi até hoje é o maior rei de Israel. O rei mais celebrado. Inclusive até adorado. Que não deveria. Mas para você entender a grandeza de Davi, o túmulo dele é adorado. Porque Deus tinha chamado, tinha um propósito na vida de Davi. Você imagina se Davi não estava cansado, irmão? Quantos filisteus ele matou? Sem contar os outros povos. Aquele homem até para casar precisou lutar, irmãos. Para ganhar a mão de Mical, ele teve que cortar uns prepúcios ali, um pouquinho. Até para casar ele teve que lutar, fazer guerra, para conseguir casar com quem ele amava. Chegou o momento da vida de Davi que ele começou a colher os frutos podres das consequências dos erros deles, e ele sabia. O que mais doía em Davi é que ele sabia que aquela rebeldia que existia no coração de Absalão era resultado da desobediência dele, do único dia que aquele homem não foi para a guerra. O único dia que ele ficou no palácio. E você já conhece essa história. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 19. Absalão queria tomar o reino. Irmãos, e quando alguém quer tomar alguma coisa, quando alguém quer se rebelar, quando alguém quer fazer um intento contra outro, ele começa a colocar na vida, a plantar na vida das pessoas descontentamento em relação a outra pessoa. Davi era o rei, ele liderava aquela nação. O que Absalão fez nas costas do seu pai? Ele chegava lá e recebia aquelas pessoas que tinham queixas para levar para o rei. Absalão interceptava essas pessoas, abraçava, beijava na mão, as pessoas beijavam na mão de Absalão e ele falava: se eu fosse rei, você sempre teria alguém para te ouvir. Não sei se você já ouviu isso. Se eu fosse o rei no lugar do meu pai, eu resolvia o teu problema. Então, com isso, ele foi ganhando o coração daquelas pessoas. Uma ou outra estava insatisfeita com alguma coisa do rei, e ele foi ganhando o coração dessas pessoas, pela insatisfação deles. Então, quando um dos seus soldados soube disso, chegou para Davi e falou assim: olha, Absalão ganhou o coração do teu povo. Imediatamente Davi fugiu de Jerusalém.
para preservar aquele povo, porque ele sabia que o derramamento de sangue ia ser grande, porque ele conhecia a índole do filho dele. Qual é o pai que não conhece a índole do filho? Davi sabia o quão rebelde era Absalão. Então ele pegou algumas esposas, deixou 10 concubinas para cuidar da casa, e para evitar um mal maior, ele foi embora. Pegou alguns homens no caminho, outras pessoas que souberam do que estava acontecendo, se juntou ao seu exército. Irmão, é interessante quando você lê 2 Samuel, a partir do capítulo 15, que todos aqueles homens, aquela multidão de homens e de mulheres, eles subiram o Monte das Oliveiras chorando, descalços, com a cabeça coberta, em sinal de luto. Porque era assim que eles externavam luto. Eles cobriam a cabeça e eram descalços. E grande foi o pranto daqueles homens, até chegarem no local onde eles podiam se esconder da fúria de Absalão. Aqueles homens choraram, Elias. Aquele rei chorou todo aquele caminho do Monte das Oliveiras, mas não permitiu que a arca da aliança fosse com ele. Porque quem estava fugindo, quem estava se exilando era Davi, não Deus. Então ele pediu que os sacerdotes levassem a arca da aliança de volta e que cuidassem daquela cidade até que Deus permitisse que ele voltasse. Só uma aula aqui rapidamente. E quando aconteceu de Absalão procurar matar seu pai, porque aquele filho foi atrás para matar o pai dele, não foi para fazer as pazes. Ele estava tão louco de rebeldia. Irmão, a rebeldia, ela enlouquece as pessoas. Ele não procurou paz com o pai. Pelo contrário, ele montou um harém no terraço do palácio e teve relações com todas as 10 concubinas do pai dele. E isso era uma afronta muito grande. Com isso, ele mostrou para toda Israel que definitivamente ele tinha rompido com o pai dele. E que naquele lugar, quem reinava agora era o rei Absalão. E todo um exército de milhões, de milhares foram atrás de matar Davi. E Davi quis ir para a guerra, mas para que preservasse o rei, pediram para que ele ficasse. E ele foi para Manaim. E o rei recebeu Davi porque ficou sabendo do que estava acontecendo. Então Davi se refugiou em Manaim enquanto os outros foram para o combate. Ele pediu que não matassem Absalão. Joabe não obedeceu nesse sentido, porque ele sabia que aquela rebelião só ia terminar com a morte de Absalão. Porque Davi já tinha dado muitas chances para Absalão, inclusive quando ele matou um dos seus irmãos. Davi trouxe ele de volta para o reino. Foi quando ele fez toda essa rebelião. Joabe mata Absalão e manda os mensageiros avisar aquele pai. E eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. Amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão te vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Encoraja-os. Juro pelo Senhor que se não saíres,
nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que vem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Amém? E se fosse conosco, irmãos, se chegasse essa notícia que um dos teus líderes tinha matado o teu filho rebelde, e o que seria a reação como pai? Seria a reação natural que todos nós temos, irmãos. E ele chorava, ele se lastimava, e ele andava de um lado para o outro com a cabeça coberta. Absalão, Absalão, meu filho, antes eu tivesse morrido no seu lugar. Querido, deixa eu dizer uma coisa, o propósito de Deus na vida de Davi era maior do que o luto dele. O propósito de Deus nas nossas vidas é maior do que as nossas lutas, do que os nossos desgastes, do que os nossos cansaços, do que as nossas agonias de alma, do que a vontade incessante de desistir. O propósito de Deus na vida de Davi era maior do que aquele sofrimento que ele estava. E Joabe entendeu que se ele não se apresentasse diante do povo, ele perderia de vez o coração daquele povo. Ele perderia de vez o propósito de Deus na vida dele. E ele nunca mais seria conhecido como o maior rei de Israel. E na aliança que ele tinha com Deus, nesse propósito, não envolvia só a vida dele, porque o nosso propósito nunca envolve só a nossa vida. Envolve todos que estão ao nosso redor. O propósito de Deus na vida de Davi, igreja, envolvia Jesus Cristo de Nazaré. Porque era através da linhagem de Davi que viria o rebento, chamado Jesus Cristo. E para que esse propósito, essa aliança se preservasse, Davi literalmente teve que engolir o choro, o luto, o sofrimento. E ele teve que se apresentar às portas, porque nas portas da cidade se resolvia tudo, se fazia justiça. Se Joabe não tivesse tido discernimento de chegar para o líder dele e para o rei e falar assim: tu hoje envergonhaste esses homens. O versículo fala que aqueles homens, eles vinham se rastejando pelas ruas de Manaim, como se eles estivessem envergonhados pela derrota. Imagina, eles vinham tudo motivados, eles sabiam que era o filho do rei, mas eles sabiam que era um rebelde, que tinha ido matar o rei deles. Eles vinham todos empolgados, afinal eles venceram. Mas foi os que morreram no meio daquele bosque do que os que morreram a fio de espada. Teve uns que se embaraçaram no meio daquela floresta do bosque, que morreu, que não foi preciso nem espada. E eles voltaram felizes, só que quando eles voltaram, eles viram o pranto, o lamento de Davi por causa da morte do seu filho. Gente, eu imagino aqueles guerreiros. Eram homens que faziam derreter o coração dos exércitos. De tão valorosos, de tão valentes, fiéis. Eles eram de uma fidelidade assim sobrenatural com Davi. E eles se rastejaram nas cidades, nas ruas de Manaim com vergonha, se escondendo. Se Joabe naquele momento não tivesse chegado para Davi, tu vai perder o coração deles. Levanta-te. Existe um propósito a se cumprir, Davi, na tua vida. Vamos conjecturar como Saulo fala. Joabe sabia do potencial de Davi, de quanto aquele homem já tinha entrado em peleja, em guerras. Sabia que ele estava desgastado de guerra. Agora ele estava lutando contra o seu próprio filho. Era guerra dentro da família dele. Irmãos, para onde aquele homem se virava era guerra, mas existia um propósito a se cumprir na vida de Davi. E Davi precisou se levantar. Davi não poderia ficar daquele jeito, porque tinha uma nação esperando que ele se levantasse.
E existia ainda o povo que tinha se rebelado para trazer de volta. Porque eles voltaram. Então o propósito não era só com a vida. Com a vida de Davi. E o interessante, queridos, disso tudo, se você gosta de ler Isaías, você gosta de ler os Salmos, você vai ver de onde veio a linhagem de Jesus Cristo. Até Maria era da linhagem de Davi. Tudo Deus planejou. Deus tinha um plano através de Davi, que não seria através de outra linhagem que veria o Messias. Era da linhagem de Davi. Você deve estar pensando, adúltero, assassino, sim, e pagou com a morte dos filhos por isso. No momento de vacilo, no momento de cansaço, no momento de lazer, ele errou. Antes ele tivesse ido para mais uma guerra. Antes ele tivesse se cansado mais um pouco. Antes ele tivesse um pouco mais desgastado. Que ele não teria que colher as consequências que ele colheu. Ei, líder. Descansa. Mas não esquece do propósito. Descansa. Mas não deixa no meio desse teu descanso aí você errar e trazer consequências desastrosas para as suas vidas. Davi se levantou porque ele não ouviu apenas a voz de Joabe. Ele lembrou da aliança que ele tinha com Deus. E era uma aliança de sal. Você já ouviu falar em aliança de sal? Só se refere 3 vezes no Antigo Testamento sobre a aliança de sal. E uma delas foi Deus fazendo uma aliança com Davi. Eis que eu faço uma aliança de sal contigo e com a tua dinastia, que nunca faltará um descendente nesse trono. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Uma aliança de sal. Ela é perpétua. Ela é duradoura. Ela é permanente, ela não se estraga, ela não se destrói. Coloca sal na carne, vira carne de sol. Sal, não é? Em sítios que não tem energia, eles salgam a carne e põem em baldes. A carne, dura meses. O sal conserva. A aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança de sal. E ela se conservou até os dias de hoje. Até os dias de hoje, essa aliança perpétua, eterna, duradoura, aliança de sal, ela é permanente. Não porque Deus amou Davi, mas porque Davi amou a Deus, queridos. E cumpriu o propósito que era para a sua vida. Davi amou a Deus. Ele errou, mas ele nunca repetiu o mesmo erro. Ele se arrependia, pedia perdão e se reconciliava com Deus. E nunca mais Davi repetia o mesmo erro. Ou será que não houve outras Batsebas na vida de Davi? Mas ele aprendeu, com choro, com lamento, com luto, porque maior é o propósito de Deus para se cumprir em nossas vidas. A tempestade vem, ela vem forte, mas você precisa resistir. Esses dias nós tivemos uma reunião aqui e eu sentei ao lado de uma das pastoras aqui desse ministério. E ela estava com agenda, e a agenda, eu até anotei, estava escrito assim: não basta resistir, tem que florescer. E eu até comentei com ela assim: eu tenho resistido, mas eu preciso florescer, porque existe um propósito a se cumprir na minha vida. Eu preciso me levantar. E eu preciso ser coadjuvante disso. Saiu, né, direitinho a palavra? Eu preciso fazer parte, porque eu faço parte de um plano. Alguém planejou. Eu imagino Deus planejando. Meu Deus, o meu propósito. Meu Deus, Deus planejando algo sobre a minha vida.
Pensou ele lá com a Trindade? Olha, com a Manu vai ser desse jeito. Vai ter perda, vai ter luto, vai ter choro. Eu vou tirar a delícia dos olhos dela. Eu vou tirar um dos maiores bens dela. Mas ela vai cumprir o propósito. Eu não posso frustrar os planos de Deus. São maiores do que os meus. Existe um propósito. É por isso que eu estou aqui. Existia um propósito. Por isso que Davi se levantou. Existe um propósito. Por isso que Joabe foi lá. Te levanta. E não perca o coração dos que te amam. Porque tu ama os que te aborrecem. E aborrece os que te amam. Se eu desistir, Cecília, um monte de gente vai desistir junto comigo. Porque todos os dias eu falo, não desiste, que Deus te ama, Deus tem um propósito. Se essa boca que fala que há um propósito a se cumprir, desistir do propósito, eu não vou desistir sozinha, porque o propósito não envolve só a minha vida. Nós temos que ter aliança de sal. Hoje eu renovo contigo, pastor. Uma aliança de sal. Que há anos eu fiz com esse casal de pastores. E hoje eu reafirmo essa aliança de sal. Porque eu entendo que existe um propósito a se cumprir. Está na tempestade, irmãos, aguenta, resiste. Se está trovejando aqueles raios, persevera, resiste. Se não tem uma casa para você se abrigar, se não tem nenhum lugar para você correr na tempestade, resista. Porque nenhuma árvore pode nos favorecer numa tempestade, pastora Rosana. Porque se tiver raio, eu me refugiar embaixo de uma árvore, eu morro. Porque o raio vai lá na árvore. Então, nas tempestades, você não vai poder nem se refugiar, se abrigar debaixo de uma árvore, porque não pode. Sabe como é que nós devemos fazer se não tiver nenhum local para a gente se esconder quando tiver uma tempestade de muitos raios? Sabe como é que a gente tem que fazer? Sozinho. Se você não tiver ninguém, deixa eu ver se eu consigo. A indicação é assim. Você vai se baixar, vai colocar, não dá mais por causa do vestido, vai colocar a tua cabeça entre as pernas e ficar assim. Você já ficou assim muitos dias esse ano? Assim, ó. Resistindo às tempestades? Se você ficou, é por isso que você está aqui nessa noite. Isso é uma indicação, tá? Se tiver na tempestade mesmo de verdade, não se abrigue debaixo de árvore. O raio vai procurar aquela árvore. Se não tiver para onde correr, só faça assim, ponha sua cabecinha entre os pés. Resista, resista, resista. Quando a tempestade passar, levanta-te. Existe um propósito a se cumprir. Se você no momento só consegue resistir, resista. Quando você passar do nível de resistência, floresça. Se não pela sua vida, mas pela vida daquele que Deus colocou para você ser um referencial. Você é um referencial. Não é porque Deus ama você. É porque você ama a Deus. E existe um propósito. Existe um decreto a se cumprir. Até hoje eu sei que você planejou muitas coisas. Você tem um propósito de vida. Quem não tem um propósito de vida? Todos têm. Mas essa noite eu te convido a estar no propósito de Deus para a sua vida. Resistindo. Resistindo. Irmãos, há exatamente um ano, eu adoeci. Exatamente um ano, no dia 19, eu adoeci. Mas não era uma enfermidade para a morte. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E sabe por que Deus tirou os meus pés da sepultura? Foi porque Ele me ama? Não, porque Ele amava a minha mãe e a levou com a mesma enfermidade.
mas porque eu tenho um propósito a se cumprir. Levanta-te. Em nome de Jesus. Vamos, queridos. Mas é para levantar mesmo. Resista. Floresça. Está cansado? Descansa, não desista. Você é um referencial. Teve coisas que te aborreceram, me aborreceram mesmo. Mas eu não posso amar os que me aborrecem e aborrecer os que me amam. Não foi um ano bom para mim, mas foi um ano bom para você. É assim a vida. Nos dias que eu estava chorando, você estava rindo. É assim a vida. Mas para mim e para você existe um propósito a se cumprir. E sempre algo vai florescer desse propósito. Sempre algo maior vai acontecer se você deixar cumprir esse propósito na sua vida. Davi entrou no propósito e da linhagem dele veio a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, aquele broto que renovou do tronco de Jessé, da árvore genealógica de Jessé, veio Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que move nossos corações, aquele que é companheiro dos nossos propósitos, aquele que estava com Deus quando Ele planejou a sua vida, quando Ele planejou a minha vida. Deus sabe o momento certo de agir, o momento certo de dar trégua para as nossas lutas. Ele sabe o momento certo. Deus, Ele sempre soube da necessidade de Jesus vir, desde antes do Éden. Já era plano de Deus, não foi no Éden não, que Ele planejou. Mas era necessário que Jesus viesse na plenitude dos tempos. Deus sempre soube da necessidade de um Redentor, Ele sempre soube. Mas aprove enviar Jesus na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo Kairos, no tempo de Deus, se manifestou o Filho de Deus e tabernaculou conosco. No momento certo, no tempo Kairos, vai vir a trégua para essa sua luta. Vai vir o dia de descanso, o tempo de descanso, mas não desista, insista, persista, persevere. Propósito não se abandona, propósito não se deixa para trás. Propósito se cumpre, irmãos. Propósito se cumpre. Deus poderia levantar outra linhagem, mas Deus queria a linhagem de Davi. Deus poderia levantar outra pessoa no seu lugar, mas Deus quer você, então levanta-te. Existe um propósito a se cumprir. Existe um plano, queridos. Existe um plano. Não frustre os propósitos de Deus na sua vida. Questionei. Adora o Senhor. Se era mesmo o caminho certo a seguir. Se valia a pena mesmo tudo isso aqui. Como se eu pudesse mesmo me encontrar em qualquer outro lugar que não fosse o centro da tua vontade. E no fim das contas eu só estava cansado, um pouco desgastado, por lutar as mesmas lutas sem fim, sem entender o teu propósito pra mim. Mas agora eu sei, Senhor, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu sei que estás comigo, me ama e não me deixará. Tudo coopera para o meu bem, tudo coopera
que está cansado, querendo desistir do seu propósito. Você que está desgastado das lutas. No momento certo, se isso é um anseio do seu coração, saber o propósito de Deus para a sua vida, Ele vai te conduzir a isso. Deus não desperdiça a nossa dor. Porque no momento das nossas dores, o Senhor, Ele confirma o plano dEle para as nossas vidas. Deus, Ele sabe o momento certo de te revelar o que Ele espera que você faça. No momento certo você vai entender por que tanta luta, por que tanta guerra, por que tanto sofrimento, porque tudo que você projeta não dá certo, que tudo que você planeja não dá certo. Quando você acha que as coisas vão se caminhar, algo acontece e você tem que recomeçar. Eu sei que tem pessoas nesse lugar que estão cansados de recomeçar, de pensar, não, dessa vez vai dar certo. Nesses momentos, queridos, indague ao Senhor, pergunte, Deus, qual é o seu propósito na minha vida? Qual é o plano? O porquê de acontecer tudo isso? O porquê? Porque eu queria que fosse tão mais fácil. Davi queria só construir o templo. Às vezes você quer só congregar. Às vezes você quer só uma família perfeita. Às vezes você quer um casamento perfeito. E isso não tem acontecido. E às vezes você se questiona se é esse mesmo o caminho certo a seguir. Se vale a pena tudo isso aqui, como diz o louvor. Meu Deus, será que isso tudo vale a pena? Pergunta para Deus, por que isso? Pergunta para Deus por que você tem esse sentimento. Por que Deus permite? Por que Deus permitiu você passar por esse vale? Porque no vale Deus se revela. No vale Deus se revela. Se Deus te levou a um extremo de cansaço, porque Deus, Ele quer te ensinar. E muitas vezes Deus precisa arrancar a tua força humana, para mostrar que Ele é Deus, que Ele planejou. Deus, Ele vai te responder o porquê disso tudo. Quando chegar o momento de você usar tudo isso que você aprendeu no vale, que você aprendeu nessa luta que não para, você vai entender, Deus, por que foi isso? Ministérios nascem na dor. Caráter é forjado na dor. Líderes são forjados na dor. Pastores são forjados na dor. Porque existe um propósito a se cumprir. Levanta-te, resista. Tá difícil. Eu sei que tá doendo, porque em mim dói. Não doeu, dói. Mas nós temos que resistir, porque existe um plano. E se eu recuar desse plano, se eu recuar desse propósito, toda a minha linhagem, todos aqueles que eu amo, eles vão sofrer pela minha desistência. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Entenda isso. Para se cumprir o propósito na sua vida, até pessoas Deus vai tirar dela. E vai doer. Para o meu bem. E você vai sofrer. Mas existe um propósito para se cumprir. Em nome de Jesus. Tudo coopera para o meu Pai, eis aqui é a tua igreja, eis aqui é a minha vida. Para o meu bem. Faze conforme a tua vontade. Sei que estás comigo. Continua com o teu plano, com o teu propósito, Senhor. Aleluia, Jesus.